Fala galera, hoje é dia de Thor, o 10º Reino. É uma história da Marvel, escrita por Jason Aaron e Al Ewing e desenhada por várias pessoas, mas principalmente por Simone Bianchi e Lee Garbett no ano de 2014. Graças aos eventos de Pecado Original, segredos são revelados. Então Thor pede ajuda do seu irmão Loki para investigar uma nova descoberta. A descoberta de que eles têm uma irmã perdida. E também o segredo mais profundo dos 9 reinos, a existência de um 10º reino. O 10º reino é consequência de um momento na saga Pecado Original, e na teoria, cronologicamente, se passa ao mesmo tempo. Só que essa HQ é uma história separada da saga, e se fosse contada no meio dela, talvez o andamento da história principal seria muito quebrado. Por isso eu preferi separar para que o andamento de Pecado Original não seja interrompido. Então o próprio Thor vem das histórias contadas pelo Jason Aaron, separadas em 4 partes que eu já fiz vídeo aqui. Enquanto o momento geral, que se passa ao mesmo tempo, que é o Pecado Original, é história para o próximo vídeo. E para não perder toda essa sequência, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com um grande evento, onde o vilão Orb segura o olho do vigia e uma explosão de segredos acontece, revelando para quem estava nas proximidades todo tipo de segredo obscuro. E o que é revelado para Thor é que ele tem uma irmã perdida. Na cidade de Asgardia, que depois dos eventos de Os Últimos Dias de Midgard, agora é uma cidade que viaja pelo espaço, Freya, a mãe de todos, se reunia com elfos de luz quando é interrompida pela chegada de Thor. O deus do trovão questiona sua mãe de criação, falando que teve uma visão de guerras, de fogo e sangue, e de um 10º reino. A mãe de todos tenta convencer o filho de que o que ele viu foi uma ilusão, mas Thor diz que viu também a sua irmã. Então, com lágrimas nos olhos, Freya conta que é impossível, porque a sua irmã estava morta. Sem mais segredos, Freya conta como há milênios no passado, Asgard lutou numa guerra contra os anjos. A guerra foi sangrenta e os anjos matavam até mesmo as crianças asgardianas. E foi isso o que a rainha dos anjos fez. Ela raptou a filha de Freya e Odin, a pequena bebê Aldrich. A rainha empunhava uma adaga e a crava na pequena criança. A fúria da força Odin faz com que os anjos sejam derrotados. Asgard venceu a guerra, mas a rainha fugiu até mesmo com o corpo de Aldrich como punição, sem nem deixar que os seus pais pudessem enterrá-la. A dor causada era tanta que Odin usou seu poder para deslocar o reino dos anjos, o paraíso, para fora dos galhos da própria Yggdrasil, assim banindo o 10º reino, apagando qualquer menção a ele nas lendas e histórias. Mas Thor viu na explosão de segredos. A sua irmã estava viva. Então ele precisava encontrá-la. E só tem uma pessoa que pode ajudá-lo nessa busca. Desse jeito, em Midgard, Thor pede ajuda para o jovem e recém-reestruturado Loki. Inclusive, o jovem Loki lembra de ter visto um mapa dos 9 reinos nas masmorras de Asgardia. E tinha uma marca nele onde provavelmente ficava esse 10º reino. Nessa época, em 2010, Loki tinha morrido durante a saga O Cerco. Em 2011, ele volta como Kid Loki. E em 2015, numa versão adolescente, que não era mais um vilão, ele se torna o jovem Loki. Inclusive atuando como agente de Asgard para combater a sua própria versão futura, vinda de um futuro distante, o chamado Rei Loki, da mesma época do Rei Thor. Inclusive, para entender todo esse momento da vida do Loki de uma forma melhor, eu aconselho que você assista o vídeo que eu já fiz aqui sobre a origem e a biografia do Loki. O link para esse vídeo tá aqui na descrição.
Esse rei Loki, que era maligno, estava preso nesse momento nas masmorras de Asgardia no presente. E inclusive Freya vai até ele nesse momento para questionar se essa visão que Thor teve era mais uma das suas artimanhas. E o deus da trapaça nega qualquer envolvimento, mas se diverte muito com tudo isso. De qualquer forma, Thor e o jovem Loki partem na carruagem cósmica levada pelos bodes Tangnos e Tangrisnir até a fronteira dos reinos. E ali, Loki, com o seu poder místico, sente a presença de um encanto que esconde a passagem para o 10º reino. E para desfazer a obra de Odin, os dois filhos do pai de todos combinam o seu poder e juntos eles conseguem criar uma entrada para o reino escondido. Pro 10º reino, o paraíso. Enquanto isso acontecia, no espaço, a nave dos Guardiões da Galáxia era abordada por piratas espaciais. Enquanto se protegem dos ataques, os Guardiões escutam o som de um trovão, e Angela sente isso como uma voz, uma espécie de chamado. Assim, ela deixa a equipe para trás. Ela rouba uma das naves dos piratas e vai em direção a esse chamado. A entrada reaberta para o 10º reino. E tudo isso acontece enquanto, preso nas masmorras de Asgardia, o velho Loki apenas observa tudo com atenção. Angela é uma personagem que foi criada para o universo do Spawn na Image Comics e teve os seus direitos vendidos para Marvel. Então, em 2013, ela surgiu aqui perdida no espaço, tendo sido retirada do paraíso depois dos eventos que afetaram algumas dimensões na saga A Era de Ultron. Assim, Angela encontrou os Guardiões da Galáxia e passou a fazer parte da equipe por pouco tempo, até as revelações serem feitas aqui, de que ela é um anjo do 10º reino. Ao entrar no 10º reino, Thor fica encantado com aquele paraíso e com a beleza das suas residentes angelicais. Mas o jovem Loki avisa de que, apesar das aparências, esse era um ambiente hostil. E sem se importar muito com o alerta, Thor se apresenta como um Asgardiano, filho de Odin. E isso desperta a fúria dos anjos. Quando uma das guerreiras avisa para alertarem a rainha, Loki vê uma chance de sair dali. Mas Thor fica para trás. No seu palácio, a rainha é informada sobre a presença dos Asgardianos e que um deles, pelo menos, é filho de Odin. Então a rainha ordena que o ataquem. E assim ela paga sua mensageira pelos seus serviços. Ao se ver rodeado pelas guerreiras, Thor tenta pedir ajuda ao irmão, mas percebe que o jovem Loki não estava mais ali. Ele então usa o Mjolnir para derrubar veículos, naves e armas super tecnológicas dos anjos. Enquanto Thor usava a força bruta, Loki usava sua astúcia e surge na sala do trono, se revelando da sua magia de invisibilidade, colocando a sua espada no pescoço da rainha, ordenando que ela pare com os ataques. Só que ela percebe que Loki não é um Asgardiano de fato, e sim um gigante de gelo. E lhe oferece um acordo que possa ser bom para os dois, já que Loki não teria como sair do local vivo se ele matasse a rainha. Então o deus da trapaça decide escutar o que a sua adversária tem a oferecer. Fora dali, depois de um tempo de combate, Thor derrotou praticamente todas as guerreiras, dizendo que ele só está ali atrás da sua irmã. Mas uma das guerreiras diz que é impossível ter uma Asgardiana ali. Elas têm total ódio e repulsa pelos Asgardianos que baniram o seu reino. E antes que a discussão pudesse continuar, surge a caçadora mais habilidosa de todo o paraíso, a Sem Asas, a poderosa Angela. Angela lembra de quando foi até Midgard e viu seres superpoderosos voando. E lembra de uma vez que Tony Stark, quando ele participou em aventuras com os Guardiões da Galáxia, disse sobre a existência desses seres na Terra, além de mutantes e Asgardianos. O que ela não sabia é que aquele ser que ela viu era o filho do seu maior inimigo, o filho de Odin, Thor.
Claramente sendo mais rápida que o deus do trovão, Ângela impede que as irmãs Anjo entrem na batalha, porque ela, a melhor caçadora do 10º reino, quer derrotar aquele Asgardiano sozinha. Enquanto isso, Loki conversa com a Rainha dos Anjos, e ela lhe conta que, há muitos anos, na era dos Neandertais, os anjos eram protetoras da Terra. E inclusive expulsavam Asgardianos que surgiam ali só caçando por diversão. Só que a verdade é que elas eram pagas para fazer isso, para cuidar da humanidade, por Odin. O pai de todos sabia da natureza violenta dos Asgardianos e queria que a Terra fosse sempre um local protegido. Mas acontece que, no paraíso, o que comanda é a riqueza e o benefício próprio. Por isso, a rainha traiu Odin, criando uma estratégia para que todos os inimigos de Asgard atacassem o reino dos deuses. Ela foi paga por essa traição, e ela faz uma oferta para Odin. Se ele pagar mais, ela trai os seus traidores. Enfurecido pela proposta que fere a sua honra, Odin prefere a guerra. Mas para os anjos, honra é igual a nada. Honra não é pagamento. Por isso, elas sempre se referiam a Odin como o rei do nada. Odin foi o vitorioso dessa guerra e exilou o 10º reino, mas ela fez questão de que o pai de todos não pudesse nem enterrar a própria filha. Então a rainha, na atualidade, aproveita para perguntar o que Loki ganhou por servir os deuses como agente de Asgard. E ele diz que nada. No campo de batalha, Ângela é mais rápida até mesmo que o Mjolnir, e assim ela derrota Thor com facilidade. Mas antes que ela pudesse matar o Asgardiano, ela recebe a informação que a nova Senhora das Estratégias do Paraíso disse que Thor vale mais vivo do que morto. Então, quando acorda da sua surra, Thor estava amarrado diante da rainha, e ele exige mesmo assim saber onde estava sua irmã, e que os anjos se arrependerão por tê-lo deixado vivo. É quando a rainha diz que isso foi obra da sua Senhora das Estratégias, e então ela se revela. A nova aliada da Rainha dos Anjos era Loki na sua versão feminina. Era a Lady Loki. Thor fica chocado, mas não surpreso com a traição de Loki. E a agora deusa da trapaça consegue convencer os anjos a lhes dar uma frota de ataque para poder derrubar Asgard. Com tudo isso mais calmo agora, Ângela se mostra maravilhada por estar de volta em casa, e ela fica contemplando o paraíso, prometendo que jamais deixaria o seu povo de novo. Ângela, a Sem Asas, era a mais especial, a mais forte guerreira do paraíso, e agora a caçadora líder. Com uma frota de anjos então, Lady Loki guia as guerreiras usando os bodes de Thor para chegar até Asgard, que hoje é só um pequeno reino, uma cidade, Asgardia, que simplesmente vagava pelo espaço. Então Lady Loki convoca toda a frota para que invadam com toda a força. Só que quando as naves avançam, a frota é completamente esmagada e destruída contra o escudo que protegia a Asgardia. Assim, Lady Loki mata a única general que a acompanhava ali na sua carruagem, mostrando que os anjos não são os únicos que sabem trair as suas alianças. E Lady Loki não precisava nem do seu pagamento para isso. Enquanto isso, no 10º reino, Thor é torturado, mas segue pedindo para ver a sua irmã. Caso contrário, os anjos pagarão. Mas a rainha dá risada, dizendo que sem o seu martelo ele não é nada. Só que ao abrir o caminho para o 10º reino, Thor abriu caminho para mais uma coisa. Ela pode ter demorado um pouco, mas ela chegou. As nuvens, a tempestade, os raios, o trovão estava ali. E assim, com relâmpagos de uma tormenta, Thor destrói todo o palácio da Rainha dos Anjos. Desse jeito, o Mjolnir também é liberado para um digno e furioso Thor, que questiona mais uma vez onde está a sua irmã perdida.
Enquanto tudo isso acontecia, numa pequena cabana, num lugar no meio do nada, que seria como uma prisão dos deuses, dois homens jogavam uma espécie de xadrez nórdico, onde os reis sempre impediam o avanço do outro. E nesse local surge a Lady Locke. Aquele lugar é um antigo e selado reino. Ali é onde ficava a antiga Asgard. Assim, Lady Locke encontra a cabana e abre as portas da prisão dizendo que Asgardia precisa dele. É nesse momento que ela encontra os dois prisioneiros, que estão ali desde o fim da saga Essência do Medo de 2011. E assim, Odin, o pai de todos, é libertado e anda pelos reinos mais uma vez. O outro prisioneiro da cabana na antiga Asgard era Kul, a serpente, o irmão de Odin, o deus do medo, que com a abertura da porta da prisão acaba sendo libertado também, mas isso era necessário, porque Odin era necessário. No 10º reino, Thor mostra à rainha que agora, com a tempestade, ele tem o poder suficiente para derrotar todos os seus inimigos. Então ela diz que, por ter aberto a passagem para o paraíso, Thor é digno de saber a verdade. Acontece que depois de assassinar a irmã de Thor ainda bebê, a rainha ordenou que o corpo da criança fosse incinerado no reator da sua nave. Isso gerou um debate com a sua caçadora líder na época, que acreditava que mais negociações poderiam ser feitas antes de matar um bebê recém-nascido. Então a rainha ordenou a prisão da caçadora líder, mas não tinha percebido que a criança ainda estava viva naquele momento. E a jogou no reator viva mesmo assim. Mas Thor diz que ela mente, e antes de poder continuar, Angela o ataca mais uma vez. Um novo combate entre os dois se inicia, mas dessa vez Thor tinha o relâmpago do seu lado. Enquanto isso, o velho Loki observava, se divertindo ao ver como Thor não sabia contra quem estava lutando. E se mostrando superior graças àquela tempestade, prestes a derrotar Angela, Thor escuta o estrondo de um outro trovão. Mas esse não era um dos dele, esse era Odin. Odin estava ali com a Lady Locke, e o pai de todos diz para que Thor pare imediatamente, porque nesse momento ele lutava contra a sua própria irmã. Odin a reconhece. Só de olhar para ela, ele sabe que aquela é Aldrich, a sua filha perdida. Angela, na verdade, era algo que sempre aprendeu a odiar, uma Asgardiana. Com essa revelação, as outras guerreiras do 10º reino se tornam agressivas com Angela, mas a rainha diz que o paraíso tem um débito com ela, porque Angela já foi a maior guerreira do seu reino. Então a rainha promete que ninguém lhe fará mal, mas que ela não pertence mais àquele lugar. Angela tenta argumentar e Odin diz que ela deveria ir com eles para sua verdadeira casa, mas Angela recusa. Para ela, Odin é o inimigo que ela foi criada para combater. Thor até tenta intervir, mas Odin diz que não. O seu orgulho já lhe tirou a filha uma vez. Ele não vai permitir que isso aconteça de novo. Ela pode fazer o que quiser. E antes de saírem dali, Lady Locke diz para Angela que sabe o que é ser considerada uma pária e que, se ela precisar, ela tem um sofá sobrando nos seus aposentos. No caminho de volta para Asgardia, Thor se sente culpado por quase ter matado a sua irmã. Mas Loki o conforta, dizendo que, se não fosse por Thor, eles jamais teriam descoberto que Angela ainda estava viva. E de qualquer forma, Thor precisa se recompor, porque talvez os seus amigos Vingadores precisem dele na Terra, no caso da morte do Vigia. Odin, num momento de reflexão, diz que ama o seu filho, sua filha e a sua criança, que é os dois. E o velho Loki vê isso tudo de longe, com raiva por Odin ter impedido a guerra entre os reinos que deveria ter acontecido, e por nunca ter ouvido essas palavras do seu pai.
Enquanto no paraíso, praticamente expulsa dali, Angela deixa o 10º reino. Até com um certo otimismo por saber que tem um futuro inteiro à sua frente como caçadora, guerreira, guardiã ou como assassina de Asgard. E é desse jeito que termina a história. O 10º reino é um tain de Pecado Original, mas que só usa um ponto na saga para andar com as próprias pernas. A HQ tem uma única motivação, um argumento claro, que é a introdução da personagem Angela no núcleo asgardiano. Mas esse argumento é muito bem escrito num roteiro agradável de ser lido, numa ótima narrativa que vai juntando núcleos e com uma arte que de primeiro momento me incomodou, mas que depois eu até entendi a proposta, porque os desenhos variam quando se trata do 10º reino e quando não. E isso é para representar esse lugar que deveria ser angelical como algo na verdade sendo sujo e até corrompido. E isso, pra mim, se aliou com o roteiro e deixou o quadrinho ainda mais interessante. É sim um retcon, uma recontagem de uma origem. Até porque a personagem Angela precisava ser alocada em algum lugar fixo com a sua adição na Marvel. Mas mesmo assim, tudo foi bem feito e se torna uma leitura agradável que foge do ritmo e da história principal do Pecado Original, sendo totalmente um spin-off. Mas de qualquer forma, para você entender como a revelação desse segredo aconteceu, a saga Pecado Original é história para o próximo vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.